Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Wagner, estou aqui com meu filho. Oi, eu sou o Fernando e juntos nós somos Cria Coder. Isso. Então a gente está criando aqui uma saga de vídeos para ensinar vocês a utilizar a plataforma do Scratch. A aula de ontem, a gente parou na parte de movimentos, Nós vamos fazer uma, ensinando o eixo X e o eixo Y. nós vamos fazer uma continuação do vídeo. Quem não assistiu o vídeo, aqui no nosso comentário vai ter o vídeo anterior, que é a aula 3. Isso, então é só seguir a nossa playlist lá, que vai estar aula 1, aula 2, vai estar na sequência para você estar acompanhando, tá? Então vamos lá para a telinha do Scratch hoje. Hoje a aula também vai ser um pouquinho mais curta, porque ontem a gente fez uma aula muito extensa. Então, para não ser cansativo, hoje a gente vai estar fazendo uma aula um pouquinho mais curta para vocês, tá? Então, pessoal, ontem a gente parou aqui no deslizar por segundos, tanto no eixo X quanto no eixo Y. O eixo X, então, a gente lembrando que é sempre nessa posição, a posição de uma mesa, posição assim, sempre na horizontal. E o E se Y, for o Y, na posição de pé. e o Y foi criado, sabe por quê? A árvore não é de pé e o Y tem uma direção de uma árvore de pé. É por isso que foi escolhido isso. Isso, que é a posição em pé, vertical, né? Então, ontem a gente explicou aqui que você pode usar tanto a posição aleatória quanto uma posição de ponteiro de mouse. Então, aqui a gente, recapitulando só isso aqui para a gente seguir na sequência, se a gente deslizar por um segundo, ele vai fazer um movimento durante um segundo para alguma posição. Sempre que quiser retornar ele para o eixo central, então aqui é a posição 0 e no X também 0. Ele fica no centro novamente. Então, eu vou colocar aqui, se eu quero que ele faça esse movimento um pouco mais lento. Então, eu vou colocar assim 4 segundos. Então, ele vai fazer um movimento um pouquinho mais devagar, tá vendo? Ele vai tipo um delayzinho assim, ó. Agora, se eu quero que ele vá mais rápido, então eu tenho que trabalhar com microsegundos. Microsegundos é uma porção de tempo menor que um segundo. Então, se eu quiser meio segundo, como que eu faço aqui? Eu venho aqui e coloco 0,5, que vai ser meio segundo. Vamos ver como vai ser? Ó, Nossa. ele vai ficar muito rápido. Porque ele está com meio segundo. Dá para deixar até menos que meio segundo. Dá para deixar com centésimos, com 100 centésimos. Vou colocar então 0,1. Vocês vão ver agora. Nossa, Ó, nem eu consigo ver. posição dele, ele vai muito rápido. Então, passando para o próximo aqui, a gente vai falar um pouquinho de direção. O que seria a direção? A direção é a posição que o gato está, que o personagem nosso está. Se ele está em pé, ele está na posição natural dele, então ele está no eixo, na direção de 90 graus. Se eu colocar aqui direção de 0, aí vocês vão ver qual posição que ele vai ficar. Ele vai ficar na posição deitada. Então, a direção seria fazer esse movimento de rotação. Então, eu vou colocar aqui para fazer a rotação de 90. Aí ele volta para a posição natural dele, tá vendo? Se eu quero que ele faça 180, então ele vai fazer o dobro desse movimento. Ele vai ficar deitado de bruço, vamos dizer assim. Então, a posição natural dele em pé é sempre 90. Então, isso aqui serve apenas para fazer um movimento de direção dele, tá? Um outro aqui que a gente precisa passar para vocês também é a ponte para a posição do mouse. Então, eu vou colocar aqui, porque o mouse, aqui eu vou estar aqui em cima na bandeirinha. Se eu clicar aqui, o gato vai para a minha direção, porque é a direção onde o mouse está. Só que quando vocês forem fazer o jogo, às vezes o clique vai ser em posições diferentes da tela. Aí vai ficar um pouquinho mais claro para você estar entendendo depois isso aqui, tá? Como quando não tem personagem, só estamos falando de um ator, esse ponte para a direção só tem para o mouse, não tem para outra coisa, como aleatório. Isso. Então, se eu clicar aqui agora, ele vai virar para o lado onde está o mouse aqui, ó. Então, vou virar ele de novo aqui para 90 e clicar de novo para vocês verem. Então, como o mouse está aqui em cima da bandeirinha, a hora que eu clicar, ele vai virar para a posição do mouse. Então, vamos voltar ele aqui para 90, posição natural dele. E vamos para o próximo movimento. Esses movimentos são parecidos com os que a gente já aprendeu no começo, tá? Só que são formas diferentes de estar utilizando eles. Então, eu vou colocar os 4 aqui, só para vocês entenderem um pouquinho. Adicione 10 a x é como que fosse mova 10 passos.
é basicamente bem parecido. Então, eu vou colocar aqui os 10 passos que a gente já aprendeu, tá vendo? Então, ele está aqui no 0. Então, se eu colocar 10 passos, ele vai andando 10 passos, tá vendo? Então, eu vou voltar aqui agora. A posição 0, central. Agora, eu vou tirar os passos e vou colocar aqui, adicione a AX. Se eu fizer o movimento, você está vendo que vai ser bem parecido com o que a gente já aprendeu? Só que são formas diferentes de a gente estar utilizando eles, né? E falando nisso, não pode ir não falando. Não esqueci. A posição de AX, então, é isso. A posição de AY é o oposto, é na posição de subir ou descer. Então, se eu colocar a Y, ele vai subir ou descer se o valor for negativo. E menos 10 ele vai descer. Isso. Então, ele vai descer se for movimento negativo. O outro também dá pra fazer isso. Não é só com esse não, tá? Aí também tem mude X para e Y para. Por exemplo, se você pegar ele aqui, na posição 0, que é natural, e você colocar, adicionar um valor de X, por exemplo, eu vou adicionar um valor de 50 para X. Então, ele vai se deslocar 50 movimentos para frente. O mesmo vai acontecer para Y. Se eu fizer aqui, que eu quero que ele mova menos 100, ele vai movimentar 100 movimentos para baixo. Aqui. Então, é mais ou menos o que a gente já aprendeu, só que são formas diferentes de estar utilizando, tá? Aqui também tem, se ele tocar na borda. Esse aqui não vai dar para a gente estar utilizando agora, que esse aqui a gente tem que estar fazendo ele junto com os eventos. Como a gente não chegou na parte de eventos ainda, vocês não vão entender. Mas o funcionamento dele qual que é? Quando ele chegar aqui nas bordas, a gente tem um evento que quando ele bater na borda, ele faça ou se desloque para outra posição da tela, ou ele volte para o início. Então, hoje não vai dar para a gente entender, porque ele ainda não tem os eventos para a gente estar podendo manipular ele. O outro, que também é bem interessante, é o estilo de rotação. Se é rotação para a direita, se é não rotacionar ou rotação completa. Aí esse também depende de eventos também para funcionar, de algum controle ou evento, que ainda a gente vai aprender no futuro. Então, isso aqui é só para você entender que existe essa função. Pode ser que você não use todos eles, mas é bom saber que existe e aonde tem, caso você precise, para poder utilizar. Outras 3 coisinhas que está faltando a gente repassar aqui é a posição de X, a posição de Y e a direção. E nós não vamos interrogar isso hoje, porque isso daqui é quando nós estivermos no sensores e operadores. Isso daqui vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Isso. Que aqui a gente consegue pegar, aqui ó, agora você olha aqui a posição de X, de Y, está vendo? A gente vai mexendo aqui e a gente vai pegando esses valores aqui. Então, isso aqui vai servir para quando a gente estiver trabalhando com sensores e operadores, para a gente saber a posição que ele está e para a posição que a gente quer mandar ele para o próximo evento. Então, nos próximos vídeos, quando a gente começar a trabalhar com um joguinho, vai ficar mais fácil para ser compreendido isso aqui. Então, hoje essa aula é mais ou menos isso, só para a gente fechar o ciclo de movimento, passar por todos eles, por todos os blocos, vocês entenderem um pouquinho. Aí eu peço também, eu e o Fernando, que vocês deixem as dúvidas, as sugestões, se vocês estão gostando do conteúdo, se querem que a gente melhore alguma coisa. Fala um pouquinho agora, filho. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E aqui na descrição vai ter o nome das nossas redes sociais e o nome do aplicativo. Tá saindo melhor que eu, hein, pessoal? Então, até a próxima aula. E nós pedimos muito que vocês se inscrevam no canal e vai lá, escreve aqui a sua dúvida e os seus erros. Depois nós podemos ajudar vocês quando nós estiver na aula de erros. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau. Sucesso para todo mundo aí. E boa semana. Boa semana. Tchau.